O senador Alessandro Vieira protocolou na noite de segunda-feira requerimento para a instalação de uma CPI no Senado para investigar a operação de um suposto esquema de rachadinha que envolveria o presidente Jair Bolsonaro. O senador do Cidadania de Sergipe quer apurar os supostos confiscos de salários de assessores parlamentares nomeados por Bolsonaro entre 1991 e 2018, período em que ele exerceu 7 mandatos de deputado federal. Segundo o texto protocolado por Vieira, a comissão não tem como objetivo responsabilizar o presidente por atos que não digam respeito ao seu cargo atual, mas sim apurar fatos de notável interesse público. Para que uma CPI seja criada, são necessárias as assinaturas de 27 senadores, um terço do total de membros da Casa. O requerimento para a abertura da investigação deve apresentar o fato a ser apurado, o número de parlamentares a comporem a comissão, seu prazo de duração e também o limite das despesas a serem realizadas. E aí, Fiuza, desde já me solidarizo aqui com você. Está difícil acompanhar uma CPI, a CPI da Covid. Já se prepare, pode vir mais uma por aí, a CPI da rachadinha, Fiuza. Não, pois é, Vitor, eu que tenho que fazer a ressalva aqui, porque não adianta nadar contra a corrente, né? Assim, é por isso que eu me coloco, às vezes, como um ex-jornalista. Realmente me sinto um ex-jornalista. Eu não assisti um minuto dessa CPI, né? E isso talvez não seja propriamente né, uma característica de alguém que esteja fazendo jornalismo, né? Nós aqui fazemos análise, nós damos opinião sobre os fatos que nós consideramos mais importantes, tentando usar o nosso discernimento, com o nosso tempo de observação, com sinceridade. Não somos os donos da verdade, mas as nossas convicções são sinceras, são verdadeiras. E eu acho que há uma parte dos fatos, né, que acabam numa certa inércia, que eu não quero culpar ninguém por isso, mas acho que uma parte do que eu posso dizer aqui, embora pareça um pouco exótico, é que eu não compactuo, eu acho que está errado. Eu não quero consertar o mundo, não, mas eu quero dar o meu depoimento. Eu não acompanho essa CPI, não vejo um minuto de Renan Calheiros bancando xerife. Não posso ver isso, não posso compactuar, e essa é a contribuição, talvez, que eu tente dar aqui. E aí, disso a gente... Então, não tem ninguém errado, né? Eu quero dizer isso, deixar claro, isso não tem ninguém errado propriamente. É um dado cultural. Né? Eu até escrevi isso na revista Oeste, né? A CPI é um sucesso entre quem a detesta e entre quem a usa, né? Com as finalidades que a gente sabe, fazer política, etc. Mas ela também é um sucesso entre os que a detestam, eles só falam dela. Eles adoram, mesmo para dizer, pô, esse Renan Calheiros, esse Omar Aziz, desclassificado, esse Randolph, a voz do Randolph. Mas estão ou não estão enredados nisso? Aceitam ou não aceitam isso como um tema dominante? Agora, isso não é só uma crítica estética que eu estou fazendo aqui. Isso tem consequência. E a consequência está nesse ponto que você traz. Deu certo a CPI. Deu certo a CPI dessa maneira espetaculosa, né? Como disse a Cris agora, né? pouco investigativa, de fato, né? Deu certo. Né? Tudo bem, ela foi instalada daquela maneira que a gente sabe, o Barroso mandou instalar, né? Eles montaram aquilo pensando em culpar o Pazuello pela crise de oxigênio em Manaus, depois eles foram derivando, a Ana sempre fala disso, CPI da cloroquina, CPI da Copa América, não sei o quê. Poxa, mas ainda assim ela domina as manchetes? Depois de toda essa desmoralização? Então, eu acho um problema cultural. Eu acho um problema cultural que tem derivações complicadas como essa, Vitor, que você acabou de enunciar. Vai vir outra, e outra, e outra, porque deu certo. Montaram o circo irresponsável, roubando tempo, energia, atenção de um país que precisa enfrentar uma crise sanitária da melhor maneira possível, com tudo por resolver, falsas empatias, tudo mentira. Todos aqueles que estavam dizendo fiquem em casa, lockdown, desvairadamente, sem critério, então, são esses que estão aplaudindo Renan Calheiros. Vocês não ligam os pontos?
Então, serve para isso, poxa, serve para uma perda, né, de oportunidade, de urgência que o país tem de enfrentar melhor uma crise, de realmente tentar defender as pessoas, criar qual é a forma de convivência melhor dentro disso que nós estamos passando, não se sabe. Mas não está em discussão também, eles não querem saber, é de slogan em slogan e agora de CPI em CPI. Então, investigar o Bolsonaro, passado, presente, futuro não dá, mas deve ser investigado completamente, ele, o grupo dele, né? Onde houver indício, onde houver instituição séria para fazer isso, deve ser feito. Né? Os problemas da política brasileira, a gente está aqui para vê-los sendo depurados. Agora, vocês acreditam que nesse ambiente, com a consagração de uma CPI circense, essa aí, nascente ou algo assim, ela tem chance de trazer alguma realidade ou ela vai ser mais uma batida de tambor pensando em eleição? Aí não dá. E rapidamente, Ana, antes de passar para você, a gente volta algumas casas aqui falando sobre a CPI da Covid. Tem uma outra informação que chega agora. O senador Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid, apresentou agora há pouco ao Supremo Tribunal Federal uma ação contra o delegado Vinícius Venturini, da Polícia Federal, por suposto abuso de autoridade. No sábado, como nós informamos aqui no programa ontem, a Polícia Federal indiciou o senador Renan Calheiros por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e, portanto, em reação a esse indiciamento, o senador Renan Calheiros agora aciona o STF, o Supremo Tribunal Federal. Queremos ouvir-la, Ana, sobre essa decisão, esse recurso, também sobre essa possível abertura da CPI da rachadinha. Temos 2 minutos, Ana. Vitor, é o que o nosso querido mestre Augusto sempre fala aqui, né? É o faroeste à brasileira. É o bandido aí querendo prender o mocinho, querendo pegar o mocinho, querendo demonizar as instituições policiais. É inacreditável isso. Eu vou repetir uma coisa que eu falo já há algum tempo. O futuro, talvez, em algum momento do futuro, nós vamos ficar sabendo por que Renan Calheiros ele é tão blindado, por que nada chega e por que ele continua com esse tom de ameaça até a ministros, né, do STF, agora a própria Polícia Federal, a outros senadores. É impressionante, mas o futuro, eu acredito que o futuro ainda vai nos mostrar o que tem dentro dessa caixa preta. Agora, recentemente, o próprio Renan Calheiros estava enaltecendo ali, né, na sessão, a Polícia Federal, que é isso, que é uma instituição, né, maravilhosa e tal, e, no entanto, agora ele ataca a Polícia Federal, a gloriosa Polícia Federal, porque mais um processo aí naquela enorme lista que eu sempre leio. Esse relator já tem uma conclusão, a gente sabe disso, e essa CPI, ela vai minguando, ela vai morrendo, a CPI que era da Pfizer, depois da cloroquina, depois da cantora, até CPI da Marielle já foi, Copa América, e todo mundo que senta ali, as coisas vão minguando, não vão colaborando com o relatório que já está pronto, então é preciso inventar uma outra. Agora, eu entendi bem, é uma CPI para investigar o presidente Bolsonaro de 91 a 2008, ou seja, nada pertinente à administração dele como presidente, não vai chegar em lugar algum, porque uma coisa, vamos investigar o presidente, alguma coisa que aconteceu desde quando ele assumiu a cadeira da presidência até agora, vamos investigar, a gente quer saber tudo. Agora, uma CPI que vai nascer estéril, porque onde isso vai chegar? Se descobrirem alguma coisa dele ou de qualquer outro, não vai aplicar nenhum processo de impeachment, porque a lei é muito clara em relação a um processo de impeachment, tem que ser dentro da própria da administração, né, daquele mandato. Então, mais uma CPI que vai nascer estéril com o nosso dinheiro, na verdade é o nosso dinheiro aí que vai servir para mais um palanque político de uma oposição histérica que a gente fala aqui, uma oposição que não apresenta absolutamente nada, não contribui com absolutamente nada. E, enquanto isso, vai mais dinheiro aí público pelos ralos para fazer o palanque, o Fiuza colocou muito bem, para bater tambor político até 2022. Para fecharmos, Cristina, 2 minutos também.
Primeiro, em relação a essa tentativa aí do senador Renan Calheiros de pedir que o STF o salve da última acusação contra ele, a gente não pode nunca esquecer que o Renan Calheiros já foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, realmente é uma figura blindada. Eu concordo com a Ana. Eu espero que um dia o Brasil venha a saber por quê. A gente sabe por que lá no Nordeste os coronéis são respeitados, entre aspas, né? Mas na política, realmente, a gente ainda precisa saber por quê. Sobre a CPI da rachadinha, o impressionante é que os senadores querem abrir a CPI da rachadinha, mas a Constituição não permite. Então, o Senado Federal, a alta corte do Legislativo, vai ser contra a Constituição, assim como a alta corte do Judiciário já é. Quer dizer, vai ser mais um órgão público, mais um poder da República indo contra a Constituição, porque a Constituição só permite investigação do atual mandatário do Executivo, do presidente da República, por crimes cometidos durante o mandato e ainda assim com autorização da Câmara, né? Então, é muito estranho que eles estejam discutindo isso agora. Realmente, eles estão... E é estranho eles também estarem pensando já numa nova CPI, num novo palco, quando eles já estão falando em prorrogação da atual. Quer dizer, é uma bagunça. Como é que querem que a população respeite o que está acontecendo no Senado, quando esse tipo de atitude se repete dia após dia, sem falar nos depoimentos ali e nas narrativas que são plantadas, visivelmente plantadas, em tudo que acontece ao longo da inquisição ali dos depoentes, né? Eu acho que a grande questão a Ana levantou aí, não é nem só esse ponto de ir contra a Constituição, é de gastar mais dinheiro público. O Senado custa muito caro, um dia de Senado é caríssimo. Aqueles senadores todos ali parados, em vez de discutir problemas que o Brasil quer ver discutidos, a gente quer ver a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado, tem tanto projeto parado ali, precisando, alguns já foram votados no Senado, estão parados na Câmara, mas a gente sabe que as duas casas legislativas ali são muito morosas em atender os anseios reais da população. E aí ficam nessa enrolação e gastando dinheiro público num momento em que o país não pode gastar. Acabou de anunciar aí o governo a prorrogação de auxílio emergencial, a pandemia vai se prolongando, a gente está tirando dinheiro de onde não tem, e gastando dinheiro com o Senado para fazer CPI que não serve para nada. Se for para investigar, a gente não pode investigar, mas a gente quer saber o que aconteceu. Vamos saber o que aconteceu nos 513 gabinetes de toda a Câmara Federal, nos gabinetes dos 81 senadores ao longo das várias legislaturas, porque ninguém aqui é inocente de achar que não há rachadinha. A gente sabe que há, desde as câmaras de vereadores, assembleias legislativas até o Legislativo Federal. Então, vamos investigar tudo? Quantos anos de CPI vão ser necessários para descobrir tudo que tem para descobrir? Essa é a questão.